Bora afiar com a análise do Vessone aí, sobre o empate do Corinthians ontem contra o Grêmio por 1-1. E também o Vessone dando uma no palmeirense, que quer falar de fair play financeiro, sendo que o Corinthians fatura 1 bilhão por ano. Se liga na aula que o Vessone deu pro Ante, hein? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. E comenta aqui embaixo após o vídeo o que você achou desses cortes aqui. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Muito bem, 1-1, Vessá, saiu perdendo de 1-0, empatou. Um bom empate, né? Compensando um pouco um jogo ruim contra o Vitória em casa, mas ontem estava muito desfalcado também o Corinthians, né? Você tem os dois lados da moeda. O Grêmio não vinha bem, o Grêmio claramente ainda tentando se achar, então teve torcedor que analisou, era uma ótima chance de fazer os 3 pontos diante desse Grêmio que o Mano ainda tá tateando, tá tentando resolver, tem esperança de mudar muito na janela, aquela coisa toda. Essa é uma leitura que eu acho que ela é aceitável. A minha é outra leitura, de que eu acho que foi um bom empate, foi um bom jogo do Corinthians de maneira geral. O Corinthians jogou sem 6 jogadores considerados titulares, 6 de 10 de linha, é muita coisa. Gustavo Henrique, Ranielli, Yuri Alberto, Carrilho, Martinez e Memphis Depay. Então estou incluindo só a dupla de ataque que tem 60, 70 participações e gols diretas em um ano, nesse último ano aí, desde que o Memphis chegou. Então, quando você está sem esses 6 jogadores, está jogando fora de casa, me parece ser um empate bastante razoável. O Hugo Souza fez defesa? Fez, sobretudo uma muito importante no pé ali do Wagner Leonardo, mas também não foi bombardeado, nada disso. É um Corinthians que jogou com 4 meio-campistas canhoto, né? Isso é bem raro de acontecer. Linda, nossa senhora, assim, era tudo com a perna esquerda, os 4. Bidon, Rian, Maicon e Garro. Garro, que eu acho que fez um bom jogo de maneira geral. Ele de 12 de março a 12 de junho, exatos 3 meses sem completar um jogo 90 minutos. Isso para um jogador é muita coisa, né? 3 meses sem completar uma partida, fazer uma partida completa. Eu acho um dado relevante nesse sentido. E eu acho que ele fez um bom jogo de maneira geral. O Corinthians, para mim, então, ao contrário, o Atlético Mineiro, o Corinthians joga tão bem, para mim, com o time reserva lá na Arena MRV, que o meu sentimento foi, perdeu 2 pontos. Fez por merecer, o Thales perde gol cara a cara e tal, e o Atlético não consegue jogar. O Corinthians poderia ter vencido. Ontem me parece que o jogo 1-1 foi um jogo mais ok, assim, pelo que as duas equipes fizeram. Acho que o empate foi justo ali para as duas equipes. O Corinthians está em 10º, no meio da tabela. O problema não foi ter perdido 2 pontos para o Grêmio ontem. O problema é ter perdido 2 pontos para o Vitória em casa na rodada anterior, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a Massa pediu a flanela. Chegou, hein? Ela chegou. O problema para mim foi ter perdido 2 pontos para o Vitória e não 2 pontos ontem na Arena do Grêmio, sinceramente. O Corinthians, não vou nem falar do Mirassol, que também perdeu, aquela derrota pro Fluminense em casa, que não acontecia há mais de ano, que não perdia de ninguém em casa, enfim, eu nem vou contar isso, mas se você põe só os 2 pontos do Vitória, nós estamos falando aí de um Corinthians quase ali já 7º colocado, ali não tão longe dos líderes. 7º colocado. Dá 8º, eu acho, porque nos critérios 8º. É 7º ou 8º colocado. O Corinthians então termina a 8 pontos do líder e a 5 da zona de rebaixamento. Essa é a situação do Corinthians antes da parada. Mais um Corinthians que não teve em nenhum momento o seu trio praticamente no Brasileiro. Quando o Garro vai voltar, o Yuri machuca, o Memphis também machucou nesse meio tempo. Então você não jogou sem o seu trio principal durante a competição toda, até agora, né? E a ver o que acontece. Mas eu acho um Corinthians mais organizado, que sofre menos atrás, ainda com alguma dificuldade para criar. E me pareceu um ponto interessante do Corinthians no Rio Grande do Sul. Na Arena MRV o meu sentimento era outro. Acho que dava para ter vencido. Ontem em nenhum momento eu achei, dá para vencer, eu tá fazendo para vencer. Eu não fiquei com esse sentimento ontem, não. Essa flanela que tá aqui, tem muita gente falando assim, essa flanela tinha que ser passada antes, vocês passaram o pano pro Zubeldia, não sei o que, tem muita gente falando isso aqui, Tava no pano passado antes, mas enfim, chegou aí o Vessa é maravilhoso, eu amo ele,
Mas ele é assim, ele é meio que o Carlinhos Brown do jornalismo, né? Ah, por quê? Que é isso aqui, ensaboa mulata. Mas ele é dele essa ensaboa, tô ensaboando. Essa é do... É, o Tribalistas, pô. Olha lá, ó, né? vai. Ensaboa mulata. Não é. ensaboa. Bom, o time tá o Dorival acabou de chegar, gente. Vamos. Mas não é? Tem um mês no Se eu tivesse ganho, empatado, mais 12 pontos lá atrás, eu seria o 7º. Estaria a 12 pontos do líder, 9 do rebaixamento e o Memphis de férias. Vocês estão de brincadeira comigo, é como diria o Neto, né? É impressionante, cara. Impressionante a boa vontade que você tem com o Corinthians, velho. É muita boa vontade. Mas é demais. O que é isso? É medo do povo? Não tenha medo do povo. O povo gosta da gente, certo? Eu tô com conversa. Começo de trabalho, um mês. Um mês de trabalho. Acho que tem uns sem problemas. os 3 principais jogadores. Não, tem problemas, eu admito. Um mês de trabalho, concordo. E o Memphis de férias. Isso é estranho. Toma que é teu. Aí, isso não é fica com ela aí. Mas, no ranking da flanela, a galera tá exigindo... Tá falando que a gente passou mais pano pro São Paulo aqui. Pro São Paulo a gente não passou, talvez tenha falado, mas pro São Paulo não, pro pouquinho, nós destruiu o São Paulo. Pro Zubeldia. A galera tá falando que essa flanela deveria ser pra nossa passada de pano pro Esse raciocínio é maravilhoso. Se eu empato com o Vitória, ganho mais um ponto ali, eu fico 7 pontos do líder. Aí se eu perco 3 menos 4, eu tô a 5 de não cair. Esse é o Corinthians, não é o Mirassol. É o Cusi. Vou tomar um monte de chupa de novo com o negócio do Mirassol, com todo o respeito. Não dá, filho. Pô. Não, olha, o Mário Redini, passa pano, Tirone. Eu tô aqui, tô registrando os comentários da galera. Bom, daqui a pouco a gente vai, essa flanela vai estar aqui no meio, porque daqui a pouco a gente vai falar dos times do Mundial. Vamos lá. Então preparem-se. Mas vem cá, o Vessa... O que vem por aí? Agora é férias também, né? O time vai dar uma descansada. O São Paulo volta 26, Santos, até fui olhar, Santos 27, Corinthians 28, então 13, 14, 15 dias, né? O que vão dar os clubes de São Paulo. O Palmeiras está lá nos Estados Unidos, não terá esse período. E haver agora a janela. Agora é com o Fabinho, é ele que vai trabalhar nesse período para saídas e para chegadas. Janela. Tem gente chegando? Eu acho que sim, mas não comprando direito econômico de ninguém. Eu acho que vai ter aquele esquema de jogador livre. Quem ficou livre no mercado, eu acho que o Corinthians sim vai conseguir trazer, vai liberar alguns, já liberou, né? Já liberou 2, agora deve estar saindo o Maná também, o Donelli podem ser emprestados, enfim. Vai ter ali algumas saídas e chegadas, mas eu acho que nada tão... Eu vou alguma coisa de Série B, jogadores de Série B também. Vou contar um negócio pra vocês que eu soube hoje de manhã lá no Finanças, não sabia, no Finanças do Esporte, que é um programa de outro CNPJ. A Comebol está muito preocupada com a situação dos clubes na América do Sul. A ponto de estabelecer contatos com o novo presidente da CBF para a construção de um fair play. Planos, regras, porque ela, Comebol, segue preceitos da FIFA. E ela também pode ser responsabilizada por seus afiliados terem gestões irresponsáveis. Olha como a coisa está avançando, né? Teremos. No estudo, foi criada uma comissão na segunda-feira, para variar, mais uma daquelas, né? César Garfietti, nosso companheiro, vai fazer parte dessa comissão, foi convidado, pelo menos. Enfim, eles vão estabelecer um plano. E tem pouquíssimos clubes brasileiros enquadrados no que é o fair play financeiro. Sim. Tá? Mas lembrando que o fair play vai ferrar quem ganha pouco, não quem ganha muito. Sei, mas o Cuiabá vai receber, né, coitado? Tá bom, mas vai ferrar o Cuiabá mais ainda, porque ele vai ter que gastar aquele pouquinho que ele recebe. Isso. O Cruzeiro, aquele pouquinho que recebe. É isso. Corinthians, Palmeiras e Flamengo estão tranquilos. Eles faturam 1 bilhão. Para quem fatura muito, o fair play financeiro não vai funcionar. Nossa. Beleza, vai ter as punições quando não pagar. Isso é outra coisa. Mas para poder gastar, quem arrecada muito, fiquem bem. De acordo com as regras, para o Corinthians entrar no fair play, vai precisar de uns 22 anos. Ronaldão, pelo número de desfalques do Corinthians, pela defesaça do Hugo que nós mostramos ali, realmente difícil o grau da defesa.
Eu pergunto pra você, foi um bom resultado, talvez melhor pro Corinthians do que pro Grêmio? Foi melhor pro Corinthians, porque a zaga do Corinthians voltou ao normal ontem. É impressionante o jeito que eles batem cabeça. Qual foi o problema? O problema é que quando sai o gol do Brett White, aí já erra o Kaká, que já sai no combate e toma um drible de corpo. Saindo no combate. Aí agora, dá uma olhada nesse lance, olha lá. Ele toma um drible de corpo aí, ó. Ó, meu pai. Tudo bem, quem tem que vir na sobra é o zagueiro. Ele não vem. Ele fica girando que nem uma barata tonta dentro da área. Dá uma olhada. Mas foi ele fica golaço, girando. hein? Não, eu nunca vi. Goleiro e zagueiro virando as costas pro campo, ele tá morto. Olha lá, ó o meu zagueiro. Ele não sabe quem marcar. Sendo que era ele que era pra dar o combate. Porque tem 2 atacantes infiltrados, todo mundo sabia lá. Olha lá como vem. Olha como vem lá o Grêmio. Com 2 caras enfiados. Então o zagueiro bateu cabeça, desmaiou, o outro tem que dar o combate. O que ele fez? Ele ficou girando que nem a barata dentro da área. Quem eu marquei? Onde eu tô? E é coisa da base, irmão. Como é que ele fala? É onde eu tô. Para o táxi, chama o táxi. Só você pra me fazer rir hoje. Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não existe. Vocês não existem. Vocês não podem colocar a camisa do Corinthians, velho. Não pode. É isso que acontece agora. Vai ter um mês, essa parada de um mês. Soldado, um mês. Ah, mas o Dorival trabalhou uma semana. Mas um mês dá pra arrumar 2 zagueiros aí. 2, você precisa de 2. E pode pegar o Gustavo também, que tá lá fora. Vê se consegue negociar esse cara aí, que eu tô falando que ele é bom. Estão falando que ele é bom, que ele entregou no Campeonato Paulista foi uma grandeza. Então tá na hora de arrumar. Ô, Stabile, você entrou agora aí, não foi? Viu a bagunça, né? Viu tudo aí, não viu o que você falou? Você falou. Então agora eu uso o punho, irmão. Na força. Tira os caras. Tira os caras que estão acomodados, tira, limpa. E tem uns também na arena lá que você não tirou ainda. Mas limpa. Tem que limpar. O Corinthians tá cansado de rato. E dinheiro pra arrumar, jogador? Corinthians. Pô, mas se você tem jogador, você foi dirigente, você me faz uma pergunta dessa, eu vou dar uma aula pra você agora. Vai, me dá uma aula, por favor. Se você tem a peça aqui, o que o jogador é uma mercadoria. Nós sabemos disso. Nós viramos uma mercadoria. Depois fomos valorizados com a mudança do estatuto, aí não sei o que mudou. Você Cada tá jogador agora é um escritório. irmão. Então você tem uma mercadoria que você pode trocar. Mas você tá desvalorizando. Você não falou que o Félix é bom? Você tá desvalorizando o Félix jogou o na atleta. seleção Equador. Então troca esse cara. Vê se o dirigente é bom mesmo. Se você é bom mesmo, soldado, você troca esse cara aí por outro ruim, vai. Pode vir todo ruim. Mas esses que estão aí estão cansados. E o torcedor tá cansado. Eu tô cansado. Posso ir embora? Gente, parece que é ele que tá na zona do rebaixamento, hein? Só pra avisar que sou eu, infelizmente. O que nós vimos ontem que com esse saco. time. Ô, Cicinho, Grêmio e Corinthians ficaram, tá pior, é pra hein? nós, eu principalmente. Tá pior que o Cicinho. Não, tá pior pra mim. Agora não sei, eu quero com você ou o Cicinho? Não, eu tô no Os dois, Z4. Eu tô no Z4, ele tá quase ali. Só que Cicinho, Grêmio e Corinthians na tabela se igualam também. Se igualam, Renata. E o que nós falávamos ontem ao decorrer do programa, né? Que tinha tudo para ser um jogo ruim, né? Pela postura dos dois times. E até surpreendeu. Foi um jogo onde o Grêmio procurou mais, né? Por estar jogando em casa. Mas só que a gente vê dificuldade nas duas equipes, né? Duas equipes ainda que não encontraram a sua maneira de jogar, os seus treinadores não conseguiram implantar, né, um esquema tático e duas equipes com muitos defeitos ainda, mas pro Corinthians o resultado de 1-1 fora de casa foi muito melhor do que pro Grêmio, que poderia ter ganho aí com tranquilidade. Pra sorte do Grêmio e do Corinthians, tem gente bem pior no campeonato, tipo o Fortaleza. Tá bom, vamos falar de Grêmio e Corinthians aqui antes de começar a loucura de novo nessa espiral de vocês. Grêmio e Corinthians, coloca os melhores momentos. A Nath já vai falar. O assunto vai voltar, né? Não vai, não. Santos e Fortaleza já também. Mas o Corinthians e Grêmio jogaram e a gente vai ver aí os melhores momentos. Celso e Nath. Primeiro, ô Celso, o que você achou do Corinthians, que ontem não teve uma galera dispensada, negócio de Copa do Mundo, de eliminatórias e tal, mas jogou, empatou. Esse resultado foi melhor pra quem? Resultado melhor pro Corinthians, jogando fora de casa, obviamente. Acho que o Corinthians, principalmente, a volta mais destacada é a volta do Rodrigo Galo, jogador que faz
muita diferença, mas o Corinthians, independentemente de parada para o Mundial ou não, o Corinthians pode parar um ano, Edu, pode ficar um ano descansando. Se não voltar dessa janela de transferências com nomes para o seu sistema defensivo, o Corinthians vai continuar sofrendo. Independe de ter o Rodrigo Garro, ter o Memphis Depay, ter o Yuri Alberto, jogadores que sim fazem muita diferença, mas a diferença hoje entre os jogadores do meio para frente e do meio para trás, ela é gritante, é uma diferença abismal. E aí a gente vai olhar para um Kaká, um André Ramalho, jogadores que em momento algum do Corinthians de fato se firmaram. Acho que quem chegou mais a se firmar foi o André Ramalho em determinado momento da temporada passada, mas não dá para dizer que o André Ramalho é aquele zagueiro que você fala, não, esse aqui é o titular e vai jogar ao lado de alguém. Você joga o colete para cima hoje no Corinthians, o zagueiro que pegar é o titular, e a gente vê como não só erros em gols, mas erros em várias fases do jogo. Sobre o sistema em si do Corinthians, de novo, não me agrada o losango, pra mim muda muito pouco do que já era com o Ramon, então a gente vai falar sobre um técnico que entra e muda muito mais o ânimo e não o esquema, o estilo de jogo do time. E ontem até aquela saída com 3 jogadores e o Angileri preso entre os 2 zagueiros não faz o menor sentido, tanto que o gol do Grêmio sai justamente quando o Angileri sobe e não volta, e aí acontece uma sequência de erros e o Grêmio acaba abrindo o placar. Tem 2 laterais que avançam muito, o Mateuzinho avança muito de um lado, o Angileri avança muito do outro, e no fim das contas o Corinthians não tem uma estrutura hoje. Hoje o Corinthians não é um time estruturado. Do meio pra frente até tem algumas boas ideias, do meio pra trás, pra mim, o Corinthians é um Deus nos acuda. E isso vai custar muito caro. Já vem custando caro, né? O Corinthians, acho que dentre todos os times do Campeonato Brasileiro, é o que mais sofreu gol. Se não for, alguém ali de baixo deve ter passado agora. Então, esse pra mim é o grande problema do Corinthians. Você pode mudar o técnico, pode mudar a diretoria, pode mudar o estádio. Se não mudarem os jogadores, os bonecos, as peças que estão ali atrás, o Corinthians vai continuar sofrendo até o final da temporada. O cara quis falar de fair play financeiro com o Corinthians, mano, na moral. Mano, fair play financeiro você não pode gastar mais do que você arrecada no ano. Se o Corinthians fatura 1 bilhão, pode gastar ali até 1 bilhão, não pode gastar 1,5 bilhão em contratações, por exemplo. Então, por exemplo, times como o Bahia, aí que deve faturar, sei lá, 300 milhões de reais por ano, não pode gastar mais que isso, né? Que nem gastou esse ano com, cara, que uma SAF faz, né? Ainda mais uma SAF do City, do Grupo City, né? Que os caras têm dinheiro infinito lá do petróleo, que pode gastar quanto quiser, comprar jogadores a preço que quiser aí. Mas cara, jogadores jovens ainda, é brincadeira, né? Muito bom ser SAF, assim, de uma SAF séria, né? Mas, né, Corinthians aí, a torcida, Gaviões, acha que a gente não precisa virar SAF, então vai ficar nessa aí por muitos anos, nessa brincadeira, né? Vamos ficar aqui lutando contra o rebaixamento, meio de tabela, mas, né, é o Corinthians, né, cara? Os caras querem isso. Mas aí, falando do empate foi bom, time misto. Tô vendo aqui os cortes aí, o Giovanelli, o Ronaldo Giovanelli, bravo, né? Mas, cara, o empate foi bom. Aí o Cicinho queria falar, nossa, que não sei o que lá. Cara, o Corinthians foi com um time misto, cara. Não é nem o time principal do Corinthians, foi um time misto. Quero ver quando o time tiver certinho ali com o Garro, o Yuri e o Memphis no ataque. Cara, que faz tempo que a gente não vê esse ataque, mano. Na moral, quando um tá machucado, os outros 2 estão jogando. Aí volta um, outro se machuca. Aí fica complicado, cara. A gente ainda tá no meio da temporada aí. A gente não conseguiu fazer esse trio, ter uma sequência de jogo ainda. Brincadeira, cara. Então comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.